Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. A encarnação, expressão originária do latim incarnare, que significa fazer-se carne, traz a ideia de que o espírito utiliza um corpo físico para viver na Terra. A crença no espírito ou na alma está presente em diversas religiões e movimentos filosóficos. A reencarnação, por sua vez, é a crença na pluralidade das existências na Terra, acreditando-se que o espírito encarna diversas vezes em busca de sua evolução e de sua felicidade. Por que precisamos encarnar e viver na Terra? Como ocorre a encarnação e a reencarnação? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o professor César Reis. Ele é presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, escritor e estudioso do Espiritismo. Professor César Reis, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. É uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. Qual a utilidade da encarnação? Por que o espírito precisa encarnar na Terra para evoluir? Nós gostaríamos de fazer uma observação inicial. Não foi o Espiritismo que inventou essa ideia de reencarnação. Isso é uma ideia muito antiga, né? Os egípcios já falavam nisso. Os romanos falavam nisso, os gregos falavam nisso, os druidas falavam nisso, os celtas. Isso atravessou os tempos aí, é uma ideia muito antiga. Mas é a primeira vez na história da cultura humana que a reencarnação é colocada dentro do processo evolutivo do ser humano. Ou seja, tem a ver com a lei de causa e de efeito, tem a ver com as coisas que aquela criatura fez anteriormente e com a construção do seu futuro. A reencarnação, ela é um processo de aceleração da evolução. É muito complexo esse assunto, né? Porque é a primeira vez que aparece na história da cultura humana esse tipo de abordagem. Ou seja, na verdade, você foi criado um dia simples e ignorante e você tem uma destinação. Todos nós temos. Fomos criados igualmente simples e ignorantes e estamos encaminhados para a luz, né? Então temos uma origem semelhante e temos uma destinação semelhante. Esse processo em que você sai da posição inicial e chega naquela posição final, se faz através de múltiplas vidas que a pessoa tem. Isso depende da própria pessoa, né? Isso colocado assim, fecha muito bem esse circuito evolutivo que era de difícil compreensão. Então, a reencarnação, sob esse aspecto, é uma novidade que o Espiritismo coloca para nós e que tem que ser olhada com muita atenção, não é? Na verdade, nós poderíamos até evoluir, não é? Sem a encarnação, sem viver aqui na Terra ou em outros planetas com outros corpos, né? Podíamos, mas é um processo de acelerar a evolução, não é? Ou seja, na medida em que você entra em contato com a estrutura orgânica, biológica, ou seja, você começa a ter que pagar um tributo à sua própria história enquanto corpo físico, né? Na medida em que você entra em contato com outras pessoas, próximas, familiares ou não, né? Atiçam-se, né, esses processos reguladores de que você tem que se refrear, você tem que contemporizar, você tem que perdoar, você tem que tolerar, você tem que crescer junto. Então, tudo isso faz parte desse encaminhamento da progressão evolutiva. Por isso, a encarnação é indispensável nesse processo de evolução da criatura humana. Agora, professor, como é que se dá esse processo da encarnação? Como é que o espírito se une a um novo corpo? Sim, isso é também alguma coisa que nós sabemos pouco, diga-se de passagem. Porque, de um lado, existem as leis da genética e da hereditariedade, que são leis, como leis divinas, sábias, justas e perfeitas, e que, obviamente, têm que ser respeitadas, né? E, de outro lado, existe a própria história daquele espírito, que vai utilizar de um organismo que é o melhor organismo que ele precisa para a sua evolução. Isso é um processo que nós chamamos de otimização da encarnação. Ou seja, você nasce no melhor corpo que precisa. Você nasce na melhor família de que precisa. Você nasce no melhor grupo social de que precisa. Porque a espiritualidade provê para que você possa ter alavancas
que vão, de fato, encaminhar você para esse prosseguimento evolutivo, né? Então, esse mecanismo de estudar as condições genéticas do pai e da mãe, né? O mecanismo de estudar as condições sociais, onde aquela criatura vai reencarnar, ambientais, tudo isso é estudado com muita cuidado. Existem espíritos que coordenam esse trabalho. Então, quando chega o momento adequado, no momento mesmo da integração da célula masculina com a célula feminina, o espírito que vai encarnar já está ali, presente naquele momento, né? E o mecanismo, na verdade, começou muito antes. A aproximação daquele espírito, o reconhecimento da futura mãe, do futuro pai, dos futuros irmãos, né? Enfim, tudo isso já começa, às vezes, com anos de antecedência. Às vezes o namorado começa a namorar com a menina, mas a programação da reencarnação já está sendo montada. Então, quando aquela criatura nasce, há uma excelência de condições para que ela possa usufruir desses anos que vai viver na Terra, crescendo da melhor maneira possível. Então, isso é muito complexo. Nós estudamos isso, sobretudo em obras de André Luiz, que descreve esse mecanismo, mas temos que dizer que nós sabemos muito pouco sobre isso. Na verdade, isso envolve questões materiais, orgânicas, biológicas, e envolve questões espirituais, das quais nós, por certo, não temos o domínio. Não há uma explicação, digamos assim, perfeita, absolutamente perfeita disso, a não ser esse aspecto. Há uma programação, né? De maneira geral, há uma programação para a reencarnação, e nós temos, como dissemos, um processo de otimização dessa encarnação para que você possa usufruir daqueles 60, 70, 80 anos que vai viver ali na Terra da melhor maneira possível, com verdadeiras alavancas para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Agora, professor, por que nós nos esquecemos das encarnações passadas? Isso é ótimo. A gente aprende no Espiritismo que a gente está melhorando, a lei da causa e do efeito. Eu hoje sou melhor do que ontem. Se hoje não sou grande coisa, ontem eu era pior ainda. É muito bom. Olha, eu vou encontrar nessa vida com grandes amigos do passado, mas também vou encontrar com desafetos do passado. Imagine se eu me lembro de alguma pessoa que está ali comigo, de repente recordo que nós nos atritamos violentamente. De repente eu trago dentro de mim coisas que eu ainda não perdoei, que eu não aceitei, que vão levar talvez séculos para ajustar. E de repente me encontro com uma criatura dessa. Ou então eu me reconheço como um ladrão, né? Ou como alguém que fez uma coisa horrorosa, que prejudicou a muita gente, e posso ter feito isso mesmo, provavelmente fiz. É uma bênção, o esquecimento é uma bênção. Na verdade, vamos botar esse esquecimento entre aspas. Eu diria assim, é um esquecimento em nível de consciência. Mas lá no inconsciente nada está perdido, nada está esquecido, não é? O ser humano, mais ou menos como Freud define, né, nessas questões, é como um iceberg, né? Então aquilo que é consciente, que a gente lembra, que a gente recorda, é a parte de cima do iceberg, que é a menor parte. A parte que a gente não conhece, não recorda, é a parte abaixo da linha d'água. Essa parte está guardada lá. E em alguns momentos essas coisas voltam nas condições que podem voltar. E às vezes em condições que a gente não consegue nem resistir. Algumas coisas voltam tão violentamente que as pessoas transbordam. E as pessoas passam a ter muita dificuldade. Então esquecer o passado, graças a Deus, é uma bênção. Pois é, professor, se nós nos esquecemos, isso é até bom, como é que nós vamos aproveitar alguma conquista até intelectual do passado? Isso vem de que forma para nós? Nós temos o nosso patrimônio, né? O patrimônio espiritual, o patrimônio moral. Você vai acumulando essas coisas. Assim como você acumula, digamos, indisciplina, desequilíbrios, preguiça, né? Você nasce com essas coisas, é difícil, né? Mas você tem também acumulado as suas experiências, as suas conquistas. Isso é o patrimônio do espírito. E o patrimônio pode ser um patrimônio altamente positivo ou um patrimônio com uma carga negativa importante. E essas coisas, como é patrimônio, está incorporado em seu ser. E você vai, é mais ou menos como uma empresa, que você vai melhorando o patrimônio em cada vida, em cada encarnação, né? Então, isso volta em você, né? Você está, já tem alguns valores que você incorporou, né? Você já tem alguns padrões que você incorporou, alguma ética que você incorporou, alguma moralidade que você incorporou, alguma coisa já tem. No estágio evolutivo que nós estamos, nós já não somos mais aqueles simples e ignorantes. Estamos muito longe de alcançar a perfeição. Mas nós já temos um patrimônio espiritual, que pode não ser da melhor qualidade, mas já é alguma coisa. Por algum mecanismo que a gente não sabe exatamente como é,
Essas coisas que vêm lá do patrimônio inconsciente retornam. E você, naquela encarnação, isso também faz parte da programação da reencarnação. Algumas coisas do seu patrimônio vão retornar com mais força. Por exemplo, você nasce com uma grande habilidade artística, né? Isso você adquiriu no passado. E agora isso é maximizado e você vai poder usar aquela habilidade para servir, para melhorar a vida das pessoas, para você crescer espiritualmente, né? Você nasce com uma grande habilidade, digamos, para matemática, né? Você vai usar aquilo que desenvolveu lá atrás, vai usar agora para crescer e produzir alguma outra coisa, né? Agora, na realidade, nós temos que partir para a pátria espiritual. Como é esse processo de partida, professor? Ele é assim, quando nós desencarnamos, nós já vamos direto para planos espirituais diferenciados, nós já conquistamos logo a nossa memória de outras vidas. Como é que isso ocorre? Isso varia muito, né? Varia muito. Na verdade, nós estaremos onde estiver o nosso coração. Se o nosso coração estiver vinculado ao bem, certamente nós desencarnamos e vamos sentir essa inexorável atração para o bem. Estamos imantados ao bem e vamos estar no ambiente do bem, né? Mas se nós estamos vinculados a uma série de processos que causam remorsos, né? Várias iniquidades, várias fragilidades, várias deficiências, nós também vamos ser atraídos por ali. Quer dizer, nós somos o que sentimos. Nós vivemos no mundo que nós criamos. Somos nós que criamos isso. Agora, quanto mais a pessoa está desligada das questões materiais, por certo, desapego, né? Quanto mais ela está desligada disso, mais fácil esse processo de se colocar numa outra estrutura vibratória similar àquilo que ela sente. Quanto mais agarrada ela estiver nisso, a coisa fica mais complexa e mais difícil. O que não quer dizer que isso vai ficar eternamente no mundo de suplícios. Aliás, isso é outra coisa importante da doutrina espírita, né? Essa ideia do inferno, em que a pessoa fica condenada, isso não existe. Na verdade, todos nós vamos ter a oportunidade, mesmo estando profundamente mergulhados na nossa inferioridade, haverá sempre a possibilidade de acolhermos apelos que nos convidam a sair daquilo para um outro estágio. Agora, o tempo que vai decorrer depende basicamente de nós mesmos. Nós aprendemos, por exemplo, no Céu e Inferno, um dos livros básicos, né, da codificação, que há alguns espíritos que ficam dezenas, centenas de anos prisioneiros de determinados ambientes. Mas eles querem ficar. Não deixam de ser ajudados, mas querem ficar. Nós somos aprendizes da doutrina espírita, acho que a gente recebe essa compreensão de que depende essencialmente de nós mesmos. Qual é a nossa adesão efetiva e afetiva ao amor real, ao bem, né? À solidariedade, ao perdão. Quando essas coisas se assenhoreiam da nossa maneira de ser, esse processo fica mais facilitado. E nós vamos nos colocar em regiões que certamente são mais favoráveis, são mais agradáveis. Na medida em que a gente reage contra isso, nós vamos levar mais tempo. Mas a misericórdia do Pai está sempre ao lado da lei. Se a lei se faz, inexoravelmente nos convoca para resgatar os erros, a misericórdia, que é a distribuição do coração de Deus, nosso Pai, se oferece incondicionalmente para que a gente resgate os erros, mas cresça e alcance a felicidade. Suas palavras finais, professor. Eu acho que esse tema da reencarnação ele é um tema fundamental. E eu fico hoje muito feliz ao saber que há inúmeras pesquisas universitárias, sobretudo nos Estados Unidos, ligadas à reencarnação. A reencarnação progressivamente deixa de ser uma questão teológica, uma discussão religiosa. Não é mais uma discussão religiosa. É uma análise científica que está sendo feita com muito cuidado. Existem hoje vários livros publicados de cientistas que não são espíritas, tá? Mas pessoas que verificam que a realidade da criatura humana é esse processo reencarnatório. E vai colocando a reencarnação exatamente dentro da visão que a doutrina espírita coloca, ou seja, dentro do processo evolutivo, ligado à lei de causa e de efeito. Isso é uma bênção que esteja acontecendo. Eu acho que até o final deste século XXI, essa será uma observação, uma definição da ciência. E aí vamos ter um mundo modificado com essa percepção, se Deus quiser. Muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. Nós que agradecemos. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais,
documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.